Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí abençoando a cada amado irmão, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vós, amém? Eu quero orar contigo nesta manhã, para nós estarmos agradecendo o nosso Deus por esse momento tão lindo, que Ele tem nos dado, que é amanhecer, que é estar com Deus, Então, que Deus esteja aí fortalecendo-nos para a honra e glória do seu nome, amém? Então, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, fortalecido. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Papai do céu, muito obrigado, Senhor Deus de Israel, por todos os teus feitos. Nos ajuda, Pai, a romper com as barreiras, com as dificuldades, que venhamos crescer na Tua graça, crescer no Teu conhecimento. Ajuda, Pai, que nós possamos, ó Pai, estar sendo uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Fortalece-nos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, nós pedimos esse ministério, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Toma também, Senhor Deus, a localidade onde nós nos reunimos, ó Pai, toma a festividade que teremos agora dia 28, ou melhor dizendo, 29, 30 e 31, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando. Abençoa, Senhor Deus, todos os envolvidos, ó Pai, o ministério, Senhor Deus, toma o nosso pastor Márcio, Senhor Deus, missionária Núbia, toma também, Senhor Deus, pastor Vomir, missionária, aleluia, Cíntia, toma também, pastor José, Senhor Deus, missionária Cláudia. Aviva, Senhor Deus, esses homens de Deus, opera sobre eles, ó Pai, com teu cuidado, Senhor Deus, opera sobre eles, Senhor Deus, com teu grande amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras. Toma também, Senhor Deus, pastor Carlos, missionária Diva, toma também, Senhor Deus, o Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da missionária Lucinéia, Senhor Deus, diácono Ida, Senhor Deus, toma a diaconisa Elaine. Faça com que nós cresçamos, ó Pai, na tua graça, no teu conhecimento. Envolve-nos, ó Pai, com teu poder, com tua unção, com teu sobrenatural. Olha, Senhor Deus, para os teus filhos, ó Pai, com olhar, Senhor Deus, de misericórdia. Toma, Senhor Deus, toda a membresia da igreja, Senhor Deus, toma, aleluia, Senhor Deus, a nossa diaconisa da Cília, da saúde, Senhor Deus, somos teus filhos e filhas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, nossos amados irmãos que estão conosco, ó Pai, nessa manhã. Abençoa cada um deles, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, Senhor Deus, a cada um que tem clamado, Senhor Deus, por saúde, paz, alegria, prosperidade, por portas abertas. Dá, Senhor Deus, segurança, Senhor Deus, aos teus filhos, ó Pai, onde, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, habitado. Que o Senhor seja o nosso socorro, fortaleza, Senhor Deus, o Senhor seja o nosso abrigo. Assim, Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui em Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e também responsável por esse trabalho. Quero fazer bem-vindo, o nosso amado irmão Samuel Borba. Que Deus esteja te abençoando e operando sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus. Amém? Hoje nós vamos estar fazendo a leitura aí da palavra e nós queremos te convidar para nós estarmos abrindo em Mateus capítulo 22. Mateus 22, nós vamos aí, aleluia, estar nos achegando ao nosso Deus. Glórias a Deus. Deus é bom, Deus, ele tem cuidado aí dos seus. A internet, ela tem ficado muito ruim, Mas nós vamos clamar a Deus que Deus esteja aí nos fortalecendo e crendo, que o fortalecer do Espírito Santo de Deus vai fazer com que nós sejamos uma bênção aí nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Mateus 22, vamos à leitura. Então, aleluia, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados às bodas, e estes não quiseram vir. Glórias ao nome santo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos. E tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, operando, ou melhor dizendo, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, está preparada, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus conforme bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei, aleluia, aos servos, então disse ao rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. Diz mais: levai-o e o lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se, aleluia, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Diz-lhes, aleluia, dizem-lhes eles: de César. Então eles lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, cessará, e o seu irmão, glórias a Deus, com a mulher dele, se casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher, e o seu irmão, aleluia, deixou a sua mulher e seu irmão, da mesma sorte o segundo, o terceiro e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se, aleluia, se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina.
E os fariseus, ouvindo que ele fazia emudecer os seduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogaram Jesus, dizendo: Quais de vós, aleluia, lerei novamente, 41, 42. E estando reunidos os fariseus, interrogaram Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem és filho? E eles disseram-lhe: De Davi. Disse ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia interrogar-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero que nós vamos um pouquinho mais à frente para nós estarmos aí colocando a nossa vida diante de Deus na leitura, né? Essa leitura agora nós vamos para Números capítulo 22 e Números capítulo 23, Números 22 e também Números 23. Quero estar lendo contigo para nós estarmos aí conhecendo mais desse Deus maravilhoso que nós temos. Amém? Números 22 e também Números 23. Glórias a Deus. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe, temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo o que houver em redor de nós, como boi, lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Pitor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir, lança fora da terra, porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se aos anciãos dos Moabitas e aos anciãos dos Midianitas com o preço de encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito e cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes
os príncipes de Balaque e de vós a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram a Balaão: recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar os mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, roga-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer a coisa pequena ou coisa grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada e desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la retornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs numa, vereda entre as vinhas, havendo uma parte de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não, se desviasse de mim, de diante de mim, na verdade que eu agora haveria te matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei.
E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente as palavras que eu falar a ti, essas falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não te enviei diligentemente a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Baal. E viu ele dali a última parte do povo. Capítulo 23, nós vamos ler agora, capítulo 23 de Números. Diz assim: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto de teu holocausto, e eu irei porventura ao Senhor, me sairá ao encontro, e o que mostrar-te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe disse: preparai 7 altares e oferecei um novilho, um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tomando, aleluia, tornando para ele, aleluia, para ele, eis que estava junto do holocausto, ele e todos os seus príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola, dizendo: vem, amaldiçoa a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente o abençoastes. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-me dali. Assim levou consigo no campo de Zofim, do cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto ao holocausto os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque,
e ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandando, aleluia, mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa, e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaque respondeu e disse Então Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão, ora vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali não amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã nós continuaremos Números capítulo 24. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também, aleluia, convidar a você para nós estarmos indo ao livro de Cantares. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar celebrando ao Senhor, aleluia, mais leitura da palavra do Senhor. Cantares 2 e 3. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Diz, aleluia, Cantares 2, eu sou a rosa de Saron, lírios dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Perdão. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o seu amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado. Ele-o aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa
terra. A figueira já deu os seus figos verdes e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no ocultos das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, o filho do veado, sobre os montes de Beter. Glórias a Deus. Cânticos, capítulo 3 de Cântico. Glórias ao nome santo do nosso Senhor. De noite, em minha cama busquei aquela a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. E eu lhes perguntei: viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores? Eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados a espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada, a cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro e o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saiam, filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou a sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Amém. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao fim de mais uma leitura da palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando, aos meus amados irmãos. Que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs. Que tenham todos um dia de quarta-feira abençoadíssimo. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre ti, sobre toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que o Senhor esteja aí cuidando de ti, de toda a sua família, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Deus de Israel, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado, tem feito, Senhor Deus, todas as maravilhas. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos que seja o Senhor conosco, nos fortalecendo, derramando, Senhor Deus, do teu amor, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser cuidados pelo Senhor na data desse dia. Senhor Deus, não tira os teus olhos, ó Pai, de sobre nós, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, cheios, Senhor Deus, do vigor do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E até a próxima. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que Deus esteja aí vindo na sua glória, que nós estejamos esperançosos nele. Amém? Então, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém e amém. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.